Questão número 30. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Então, eu tenho aqui o sino, tá? A gente chama de sino dos ventos. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente. Gente, vamos por parte, tá? Tem bastante espaço aqui, eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Eu costumo escrever assim, ó, com uma observação, tá? Claro. Na equação V igual a lambda F, quem manda, quem decide a velocidade é o meio. Quem decide a frequência é quem a produz, é a fonte, a frequência da onda, tá? Produzida, da onda que tá ali, beleza. Quem vai fazer o ajuste disso tudo é o comprimento de onda, tá? Lambda. Beleza. Então, como nós estamos falando de sino dos ventos, e todos os materiais do sino dos ventos aqui, todos os tubos são de alumínio, tá? Então, todos os tubos são do mesmo material, ou seja, o mesmo meio, nós podemos concluir que todos têm a mesma velocidade. Faz sentido? Beleza. Agora, então a velocidade é igual, a gente fica entre a B e a D, tá? Agora vamos falar da frequência. Mas quem determina a frequência não é a fonte, quem a produz, a pessoa, enfim. Sim. Mas agora a gente está falando de... Cadê? Aqui ele usou o termo frequência fundamental. A gente está falando de ondas estacionárias, tá? Quando a gente fala de ondas estacionárias, então como que a gente vai falar sobre isso? Vamos imaginar um tubo, uma barra, qualquer coisa assim. Vamos começar com uma corda. Então, vou começar com uma cordinha. Imagina que eu tenho aqui uma cordinha presa entre dois pontos numa parede. A gente pode fazer ela vibrar no primeiro módulo, chamado módulo de ressonância. Então, eu vou ter aqui, ó, isso aqui é a frequência fundamental. Ela vai vibrar entre a parte lá de cima e lá de baixo. Essa cordinha, essa partezinha vai lá para cima, depois vai lá para baixo. Vai lá para cima, vai lá para baixo. Ela fica vibrando, tá? Esse cara é chamado de vibração, né, no primeiro harmônico ou frequência fundamental. Fundamental, tá? Eu vou falar do segundo harmônico, tá? No segundo harmônico, como que ela vibraria? Se for a mesma corda, agora você vai ter isso aqui, ó. Quando aqui embaixo, aonde a gente estiver lá em cima, quer dizer, quando do lado esquerdo, onde a gente estiver lá em cima, do lado direito ela vai estar lá embaixo. E depois de meio período da onda, ela vai estar assim, ó. Então agora ela fica oscilando, né? Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Depois inverte. Certo? Uma coisa mais ou menos assim, né? Ficou meio feio minha representação, né? Isso aqui é chamado de segundo harmônico. Não vou fazer outros não, tá? Mas note o seguinte, que no segundo harmônico, isso aqui é um comprimento de onda inteiro. No primeiro harmônico, isso aqui é o quê? É meio lambda. O que isso quer dizer? Se agora a gente estiver pensando não em harmônicos diferentes, mas o mesmo harmônico e cordas de comprimentos diferentes, tá? O que a gente vai ter? Uma corda pequenininha, você vai ter um comprimento de onda menor, tá? Então, vamos falar que isso aqui tem comprimento L1. O comprimento de onda nesse caso, ó, L1 é lambda 1 por 2, ou seja, o primeiro comprimento de onda é 2 vezes o comprimento da corda. Vamos pegar uma segunda corda.
numa segunda corda de comprimento maior, olha o que acontece. O comprimento de onda da onda estacionária é maior. Repare que ele está falando de frequência fundamental. Fundamental é o que? É justamente o primeiro harmônico, tá? Por isso que eu estou falando do primeiro harmônico. Daí aqui, ó, esse comprimento eu vou falar que é L2. Nesse caso, L2 é lambda 2 sobre 2. Não precisava fazer essa conta. Por quê? Porque a única coisa que me importa, nesse caso, é mostrar que L2 sendo maior que L1, portanto, lambda 2 é maior que lambda 1. Era isso que me interessava, tá? Tá, e daí? E daí que para finalizar, vamos voltar aqui na equação V lambda F. Se a frequência é o que muda e a velocidade é o que se mantém, então repare, se eu aumento a frequência, diminuo o lambda e vice-versa, né? Se eu diminuo o lambda, aumenta a frequência. Ou vamos pensar em aumentar o lambda, então a frequência é menor. O que isso quer dizer? Maiores lambdas, menores frequências, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Então aqui a gente já pode concluir o quê? Que naquele que tiver maior comprimento, vai ter menor frequência, tá? Porque nesse caso, lambda e frequência são inversamente proporcionais. Só recapitulando por quê? Porque a velocidade é a mesma, mesmo meio, tá? Gente, muito cuidado com isso, porque alguém poderia vir perguntar, professor, se eu aumentar a lambda, aumenta a velocidade? A resposta que eu vou te dar é, não tenho a menor ideia. Depende do contexto, tá? Nesse contexto, porque assim, não tem como você ter três variáveis e comparar as três, né? O que acontece se eu aumentar a velocidade? Não dá para saber o que vai acontecer. Você só pode ter duas grandezas que variam. Nesse exercício, ao dizer que todas as hastes são de alumínio, o enunciado fixou, falou, ó, velocidade não muda. Velocidade não mudando, aí agora eu posso afirmar que se eu aumentar a frequência, diminui o lambda, ou se eu aumentar a lambda, diminui a frequência, porque são inversamente proporcionais. Então, voltando aqui para o enunciado, aqui, ó, acabou que o comprimento das cordas, né, na minha explicação, ela acaba coincidindo com a comparação entre os comprimentos das hastes no sino dos ventos, né? Então, quer dizer, esse cara aqui, ó, ele vai produzir uma onda, e eu vou até escrever aqui, ó, de frequência menor. Por quê? Porque o lambda 2 é maior que lambda 1. Por quê? Porque o comprimento da haste 2 é maior que o comprimento da haste 1. Tá vendo? Ela é maior. Esta haste maior. Tá? E como a velocidade é constante, a frequência é inversamente proporcional, F2 é menor que F1. Tá? Então, a alternativa correta é F2 menor que F1, letra D de dado. Beleza, gente? E assim eu encerro o segundo ano, né? E a terceira semana de revisão. Bom, é isso. E partiu estudar, né?